Evangelho de João, capítulo 13. Louvado seja o Deus dos céus. Quem achou, diga: achei. Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa. Então a Páscoa vai ser agora no domingo. Então foi antes da festa. Então a última ceia foi antes da festa. E depois da ceia, Jesus se retirou para o Monte das Oliveiras, antes da Páscoa. E foi no Monte das Oliveiras que Judas levou um grupo de religiosos e alguns soldados e deu um beijo da traição em Jesus. Foi na noite da Santa Ceia, na mesma noite, ele foi para o Monte das Oliveiras. E todo esse fato acontece. E lá, no Jardim das Oliveiras, Jesus é levado, é conduzido para ser julgado injustamente, cruelmente, para depois ser crucificado. Não teve nem julgamento, já foi acusação. Porque julgamento é uma coisa, acusação é outra. E diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Existe um amor que é o amor ágape, que é o amor de Deus para com o homem. E Ele te ama. Ele te ama, ainda que vier noites traiçoeiras. Há um Deus que te ama. Oh glória! Há um Deus que não abre mão de você. Há um Deus que não te perde de vista. Há um Deus que te enxerga, que te vê, que te contempla. Mesmo que o teu céu esteja bronze, cinza, mesmo que você não consiga enxergar as estrelas dos céus, nem a lua, por causa da tempestade, mesmo que o sol da tua vida se escurecer, mesmo que tudo esteja perdido, para onde você olha, você só vê um ponto final, fim. Há um Deus que te ama, e Ele não vai te deixar à mercê. Ele não deixa os seus projetos acabrinhados. Você não está órfão. Você não foi abandonado no meio dessa circunstância. Essa luta vai passar, essa fase vai passar, mas tem um porém: Ele está contigo nesta fase, Ele está contigo nesta luta, Ele está contigo nesta aflição, porque é tudo por amor. A Bíblia diz: Ele amou até o fim. Oh glórias! Oh glórias! O homem Adão, o primeiro Adão, cai, peca, a nossa raça, abriu a porta para o pecado original. E esse quando Adão caiu, a terra também caiu, porque o corpo do homem foi formado do pó da terra. O homem cai, a terra também cai, e de lá para cá, doenças e patologias começaram a existir. De lá para cá, esquisitices começaram a existir. De lá para cá, homicídios, suicídios começaram a existir. De lá para cá, guerras civil, guerras de reinos começaram a existir. Porque o homem cai, a terra também cai. Mas há um Deus do céu que não deixou o seu projeto falido. Como a palavra do Senhor diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra. Conjecturando, aleluia, se prepare, porque haverá casa sendo sarada nesta noite. Essa terra simboliza o teu casamento, então se prepare, porque haverá casamento sendo sarado nesta noite.
Aleluia, sararei a sua terra. Essa terra simboliza o teu filho, essa terra simboliza a sua filha, essa terra simboliza o teu marido, essa terra simboliza a tua esposa, essa terra simboliza o teu pai, a tua mãe. Se prepare, porque se o meu povo se humilhar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, glória, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei. Deixa eu ver o que Deus já está fazendo aí. Recebe esta palavra por fé. Vai recebendo esta palavra por fé. Na sua vida começou o processo. Meu Deus, o processo de libertação. Começou o processo do livramento. Começou o processo de expulsar essa depressão, essa tristeza, essa dor na alma, esse medo angustiante, aleluia, essa aflição da ansiedade, da preocupação da ansiedade. O que será de mim? O que será? O que vai acontecer? Vai ou não vai? É ou não é? Vai ou fica? Oh, glória a Deus, aleluia, perde ou ganha? Essa ansiedade demoníaca vai sair agora, porque é o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Tem gente sofrendo aí, mas tem paz. Tem gente passando sufoco aí, mas ainda tem paz. Não vai perder a cabeça, não vai dar um passo em falso, porque o príncipe da paz reina na sua vida. Aleluia, não vai brigar, não vai discutir, não vai perder o emocional, o equilíbrio, porque o príncipe da paz, deixa eu ver, receba aí agora, recebe em nome de Jesus, em nome de Jesus, e em nome de Jesus. E a Bíblia, a palavra diz, versículo 2: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. O diabo entrou em Judas, o diabo colocou no coração de Judas, o diabo entorpeceu o coração de Judas. Mas será que o diabo é tão poderoso assim? Não. Será que o diabo pode tudo isso? Não. Então, como que o diabo se apoderou de Judas? É porque, primeiro, o adversário, ele vem com uma sugestão. Ele aparece com uma ideia. Ele surge dando uma ideia, uma sugestão, um conselho maligno, maléfico, na alma, na mente, no pé do ouvido, ou do homem, ou da mulher. E essa sugestão que ele dá para cada um, muitos conhecem como tentação. Só que todos têm o poder, todos têm essa dádiva. Todo ser humano tem esse poder, essa dádiva do livre arbítrio, da livre escolha. Você pode aceitar ou não aceitar. Meu Deus, tem um filme aí que é chamado Oficina do Diabo. Eu aconselho vocês a assistir. E interessante que o versículo 2 diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração. O coração é a alma, e a alma está aqui. A união da alma com o cérebro vira mente.
A tentação vem aqui, o campo de batalha da mente, 24 horas por dia. Você e você que me ouve aí atrás da tela, aleluia, é metralhado aqui pelo adversário. Existem vozes aqui. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, se não me engano 9, se não me falha a memória, que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Nunca falte o óleo. Por quê? Porque a guerra está aqui. Você tem um corpo, e nesse corpo que você mora, nesse corpo que você habita, nesse tabernáculo, nessa casa, você não mora no dedão do pé, você não mora no seu cotovelo, mas você mora aqui, e é na cabeça. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, porque o azeite, Bispo Elane, o azeite, Evangelista Jobs, também serve e era conduzido, aleluia, no candeeiro. Colocava azeite e ateava fogo, e o fogo ilumina. O óleo, o azeite serve para iluminar juntamente com o fogo, aleluia, iluminar sua mente, iluminar os seus caminhos, iluminar os seus passos. Aonde houver treva, aonde houver escuridão, que é diferente da treva, se prepare, porque haverá o óleo sobre a sua cabeça. Meu Deus, é na cabeça que estão os olhos, entrada e saída. É na cabeça que está a narina, entrada e saída. É na cabeça que estão os ouvidos, entrada e saída. É na cabeça que está a boca, entrada e saída. É na cabeça, oh glória a Deus, que está a coroa, aleluia, que é entrada e saída. Nunca deixe qualquer um colocar a mão sobre a sua cabeça. Oh glória a Deus, aleluia. Se a pessoa abraça a sugestão do diabo, se a pessoa abraça a ideia do inimigo, se a pessoa corresponde à sugestão, depois vem a segunda fase, que é a possessão. Judas agora estava possuído, Judas agora estava destilando o veneno da antiga serpente que acertou Adão e Eva no jardim do Éden. Judas agora já estava maquinando, já estava preparando tudo isso para arrebentar com o mestre. Deixou de seguir o mestre, deixou de acompanhar o mestre, andava com a porta e não entrou por ela, ele andava com a salvação, mas preferiu a perdição, andava com os céus, mas preferiu o inferno. Mas essa igreja sabe fazer a boa escolha, oh glória. E Judas andava com a verdade, mas preferiu a mentira. Mas essa igreja acompanha, caminha, anda, tem relacionamento, tem, aleluia, glória a Deus, pacto, aliança com aquele que diz: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Somente quem crê, levante a mão e glorifica a Deus. Exalta o nome do Senhor, vai ensinar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então vem a primeira fase, a sugestão, e depois vem a segunda fase, a possessão. Nunca deixe a sugestão do inimigo reinar na tua vida. Nunca deixe a sugestão do inimigo governar a sua vida. Recebe agora o óleo sobre a sua cabeça. Recebe o óleo sobre a sua cabeça. Recebe a unção do Espírito Santo. Seja brindado nessa noite. Versículo 3 diz assim: e Jesus, sabendo que o Pai tinha o quê? Depositado. O Pai tinha o quê? Depositado. O Pai tinha o quê? Pastor Raimundo, faz assim, assim. O Pai tinha depositado. Meu Deus, pega aí. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus. Meu Deus, é coisa linda. Oh glória. Isso fala de governo. Jesus tem tudo nas mãos e não se perdeu com nada. Olhe para cá. Os homens, para se esconderem, eles usam máscaras. Os homens, para se esconderem, usam o quê? Máscaras. Mas o Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, o Deus de maravilha,
para se apresentar para a humanidade, ele usa a máscara. Pega a visão. Os homens, para se esconder, usam, mas Deus, para se apresentar para você, ele precisa usar uma máscara. Porque por isso que a Bíblia diz que ninguém viu a face de Deus, porque ninguém ainda suporta em ver a face de Deus. Somos seres mortais, pecadores. Então Deus, para se apresentar para você, ele precisa colocar uma máscara. Não entendeu? Então peraí, olha para cá. Eu sempre gostei de aquário, mas eu sempre amei peixinhos de aquário, coloridos. Quem está me ouvindo? Ô glória! Deus, para te resgatar, para resgatar a humanidade, se ele usar a língua de Deus, do Eterno, quem é que explica Deus? Quem é que entende Deus? Ainda tem pessoas fazendo pergunta de primeira série, de primário: quem foi que criou Deus? Deus é. Ô glória! Deus é. Ô glória! Ô glória! Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não se explica, Ele é. Meu Deus, meu Deus. Para mostrar que Deus é Deus, não tem como explicar o que é Ele, quem é Ele. Nem o maior cientista da face da terra, nem o homem mais dotado de inteligência da face da terra. Nós temos como dizer os atributos de Deus. Não entendi isso, olhe para cá. Eu tinha um aquário grande, e eu chegava lá e começava a falar com meus peixinhos: oi peixinho, bom dia. E tem uns peixinhos que ficavam assim, ó. E eu lá, eles não entendiam, irmão? Não. Porque para me entender, eu tinha que virar um peixe, para falar a linguagem dos peixes. Quem me entende? Eu vou pedir para a dona Elaine, a bispa Elaine, tampar os ouvidos. E eu era tão fanático do peixe que eu tinha um sonho de comprar um peixe, irmão. Nem pergunte o quilo do peixe, eu estou falando um peixinho de aquário. Aquele peixe era um peixe importado. E eu fui escondido e comprei. Irmão, eu fui lá, escondido e comprei o peixe. Cheguei em casa com aquele peixe. Meu Deus do céu, um Jack Blue, coisa linda, um azul turquesa com as pintas pretas, um negócio de outro mundo, irmão. A bispa já olhou: quanto que foi? Aí eu já olhei o pé, tal, já olhei para a mão, já olhei, que mulher, sapato, brilhinho. Eu falei: foi R$1,99. Que R$1,99, irmão? Eu não sei mentir. E ela já começou: que o Edson está gastando com peixe? Eu falei: não. E dentro do meu aquário havia surubim, outros peixinhos. Quando eu coloquei o pacotinho, um saquinho com água e peixe dentro assim, climatização, depois eu fiquei esperando, doido para soltar ele no aquário, doido. Quando chegou a hora, irmão, vamos ver, abri o saquinho e coloquei o bichinho. Aí eu fiquei assim, a Vivi era pequenininha. Vivi: pai, olha que tá vindo aí, pai. Eu ali, meu Deus, o surubim só fez isso, ó. Surubim de R$5, pequenininho. Fez assim no meu peixe de, não vou falar o preço não, ela tá aqui. Ó, meu Deus. O Augusto: pai, eu fiquei parado. E lá vai eu tentar arrancar o peixe de dentro da barriga do surubim.
Mas não tinha mais jeito. O meu sonho, o meu Jack, aleluia, sei que não foi com tu, aleluia. Irmãos, Deus enviou Sansão, pecou. Noé pecou. Moisés pecou. Elias, Eliseu pecaram. Isaías pecou. Daniel pecou. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Retorno aqui. Os homens, para se esconderem, precisam colocar uma máscara, mas Deus, para se apresentar, Ele precisa colocar uma máscara para se revelar. E agora, aleluia, porque se Deus usar a linguagem dele para falar comigo, com você, nós não vamos entender. Mas Deus, Ele pega a sua máscara, chamada Jesus Cristo, eita glória, e se revela no meio de nós. Eis que o Verbo se fez carne, e Deus pega Jesus nesse grande aquário chamado planeta Terra, bola d'água. Oh glória, quantos podem louvar o nome do Senhor? Jesus chegava e dizia: quem vem a mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Remantonábria é o Jack Bruno no meio do aquário. Remantonácia canto na obra. Oh glória, quem está me ouvindo aí? Oh glória, os seres humanos não conseguem me compreender, mas eu vou colocar uma máscara chamada Yeshua HaMashiach, Emmanuel, o leão da tribo de Judá, a estrela guia de Israel, a raiz de Jessé. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Redentor, Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso Cândido, Ele é o nosso tesouro escondido, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é teu amigo e Senhor, Senhor e Redentor, Redentor e advogado e médico dos médicos. Ele é rio que não seca, Ele é flor que não murcha, Ele é a rocha ferida de Meribá, Ele é aquele que te sustenta quando você não aguenta mais, Ele é aquele que te pega no colo quando você para de caminhar. Ele é o teu Senhor. Levante a mão e glorifique. Adore, 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 adore. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Lá no meu aquário tinha um surubim que engoliu meu peixinho dos meus sonhos. E dentro desse aquário chamado Terra havia um grupo de religiosos, aleluia, religiosos junto com a elite romana e Pilatos e Herodes, aleluia, oh glória, que crucificaram meu Jesus. Oh, aleluia, o peixinho de Deus, aleluia. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Vai recebendo aí agora, vai recebendo aí agora. Levante a mão e glorifica a Deus. Já tem fogo de Deus aí. Alguém já está entendendo aí? Gratidão a Ele, gratidão a Ele. Essa sexta-feira chamada Sexta-feira da Paixão, deixa eu ver o que Deus está fazendo. Oh, aleluia. Eu te amo, 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 eu te adoro, eu te adoro. Eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Coloca suas lutas de lado, coloca sua tristeza de lado, coloca. Agora começa a adorar Ele, adora. Coloca a tua preocupação de lado, esquece. Agora começa a adorar Ele, começa. O Verbo se fez carne e entre nós habitou. Aleluia. Espírito Santo, abraça a mocidade ali. Espírito de Deus, eu te imploro, abraça os irmãos, as irmãs. Recebe agora o abraço do Espírito de Deus. Os hebreus vai sendo abraçado agora. Aleluia. O técnico de som, evangelista Augusto, vai sendo abraçado. Aleluia. Evangelista Viviane, que está aí no vídeo fazendo a filmagem, seja abraçado. Você que está em casa, seja abraçado agora. Glória. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder.
vaso de pecado, aleluia, mas do lado de Barrabás estava o justo. Do lado de Barrabás estava o inocente Jesus, do lado de Barrabás, oh glória a Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Barrabás, o pecador, mas do lado de Barrabás, o justo, libertar o pecador. Por quê? Porque o pecador chamado Barrabás, ele não tinha poder de ser crucificado e salvar ninguém da cruz. Aqui chegou o tempo das estações, chegou o tempo, a era, meu Deus, da promessa. Chegou a era do duelo dos gigantes. E Barrabás não podia, não tinha poder para ser crucificado, para te libertar, te libertar, te libertar, te libertar. Trocaram, aleluia, veio o pecado, solta o pecador, aleluia, glória, e crucifica o justo, aquele que não tem pecado no seu sangue, aquele que não tem pecado no seu DNA, aquele que não tem pecado nenhum, glória a Deus. Mas é esse que vai salvar a humanidade, é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sacrifício perfeito. Vai receber daí a glórias, glórias, glórias. E Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele tinha todas, tendo tudo na mão, foi fiel até o fim. Tendo tudo nas mãos, foi cuspido, humilhado, traído, condenado, mas demonstrou autocontrole. Tendo tudo nas mãos, não perdeu o autocontrole. Tem gente que não pode ter uma agulha na mão, que já muda de caráter, já muda de temperamento, já muda de comportamento. Tem gente que não pode ter nada na mão, só ter, que já muda, já deixa de adorar, já deixa de buscar, já deixa de ser amigo, deixa até de ser obreiro, deixa de ser até uma pessoa boa e se torna uma pessoa má. Tendo tudo na mão, continuou fiel ao propósito. Aleluia. Versículo 3, tendo tudo na mão. Quem é da carne, natureza do primeiro Adão, não pode ter nada na mão, porque se perde. Quem tem a natureza de Adão não pode ter nada na mão, porque senão se desvia. Adão tinha o Éden na mão. Adão tinha os animais, o reino mineral, o reino vegetal, o reino marinho, aleluia, o reino, oh glória, nas mãos, o governo na mão, mas se perdeu. Quem é de Jesus é confiável, deixa eu ver, oh glória, quem é de Jesus é confiável. Quem tem e anda no exemplo de Jesus não se perde com aquilo que Deus dá. Deus vai te dar na mão, vai recebendo aí agora, na mão. Eu glória, toca na mão de alguém aí, diga: Deus está te entregando nas suas mãos. Falando com uma igreja em obreiros que vão mostrar que nem todos se corrompem. Aleluia, porque Jesus tinha tudo na mão, mas não se corrompeu. Jesus tinha tudo na mão, mas não se perdeu. Então eu estou pregando para uma igreja que não se corrompe, para obreiros que não se dobram, obreiros que não se entregam e não se dobram perante a corrupção. Vai recebendo aí agora. O primeiro Adão recebeu um contrato. É isso que é interessante, que lá no Éden Deus criou Adão, fez uma casa para Adão morar. Uma casa, e disse: eu vou te dar uma casa, jardim do Éden. Quem mora de aluguel sabe, quem já morou de aluguel sabe que tem contrato, e todo contrato tem cláusulas. Tem o quê? Então, cláusula 1, 2, 3. Mas o contrato que Deus deu para Adão, irmão Fábio, só tinha uma cláusula. Oh glória! Eita! E Adão conseguiu quebrar o contrato. E qual era a cláusula? Podeis comer do fruto de todas as árvores, menos a do bem e a do mal. Meu Deus! E Adão quebrou o contrato. Não conseguiu cumprir
só tinha uma cláusula. Eita, eita. Mas o último Adão venceu todas as cláusulas. Meu Pai, e aquele que crê em mim farão as obras maiores do que essa. Vai recebendo aí agora. Mas quem está em Jesus é exemplo. Seu patrão vai saber, aleluia, que você, e vai aprender a confiar em você, porque você vai dar exemplo aonde você colocar a planta dos teus pés. Meu Pai, vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Oh glória, porque você não vai quebrar o contrato, você vai até o final. Você vai até o final. A tua palavra vai poder ter valor a partir de hoje. A sua palavra vai ter valor a partir de hoje, melhor dizendo. A tua palavra vai ser sustentada a partir de hoje. Vai recebendo num mundo que muita gente não tem palavra, não tem palavra, quebra a palavra, mas você vai manter a sua palavra. Haverá poder nas tuas palavras, haverá poder nas suas atitudes, nas suas ações. Vai recebendo aí agora em nome de Jesus. Versículo de número 4. Peraí, versículo 4 diz assim: levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu. Mas o interessante aqui, falando de contrato, é que Jesus chamou Judas. Escolheu quem? Judas. E o interessante, que antes que me falhe a memória, João 12, capítulo 12, e versículo 4. João 12, versículo 4. Todos acharam? Amém? Versículo 4 diz: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Não entendi isso. Olhe para cá. Judas era o tesoureiro. Judas era o quê? Era o tesoureiro. Para quem é contra oferta e dízimos, aprenda uma coisa: o meu compromisso não é com um pastor, com um obreiro, com liderança evangélica picareta, mas o meu compromisso é com vocês e principalmente com ele. Não compare essa igreja com outras igrejas por aí que deixaram de ser igreja. Olhe para cá. Jesus tinha um tesoureiro. Para que Jesus e por que Jesus tinha um tesoureiro? Para manter a obra do próprio Jesus. O próprio Jesus, como homem, carne, ele precisou de pessoas que dizimassem e ofertassem na sua obra. Para que ele vai ter um tesoureiro se ele não precisava de dinheiro para a obra? Se ele viajava a pé com os discípulos, ele tinha que comer marmita quentinha, precisava comprar sandália, precisava disso para fazer o que? A obra. Quem está comigo? Tanto é que Judas, ele escolheu Judas para ser o tesoureiro. E o interessante, que quando Judas olhou aquele perfume caríssimo, aquele unguento caríssimo, ele disse: por que não vende e dá aos pobres? Não, Judas não tinha caridade no coração. Muitas pessoas que batem de frente, é contra ajudar a obra de Deus, e diz que tem que manter os pobres, eles não dão uma agulha, nem para a igreja, nem para pobre nenhum. E a Bíblia diz: porque é ladrão.
Judas falava isso porque ele roubava a própria tesouraria. Ele não conseguiu dar conta nem da bolsa. Meu Deus, Adão não conseguiu cuidar de uma cláusula do jardim do Éden, e Judas não sabia lidar nem com uma bolsa, nem com uma carteira. Quem está me ouvindo aí? Meu Deus, Judas não sabia lidar nem com a bolsa, nem com a carteira, nem com a tesouraria da obra do próprio Jesus. Meu Pai, tem como andar com alguém assim? E tem uma coisa, e a Bíblia diz que ele falava isso porque era ladrão. Se prepare, porque aquele que quer roubar teu casamento, meu Deus, aquele que quer roubar o seu lugar, a sua posição, Deus vai afastar de você, vai recebendo aí agora em nome de Jesus Cristo. Aquele que quer roubar o seu filho, sua filha, do mundo das drogas, Deus vai começar a afastar hoje em nome de Jesus. Há poder nesta palavra profética, há poder nessa libertação profética. Alguém engana Jesus? Não. Ele sabe que Jesus sabia o que estava fazendo, sim ou não? Jesus sabe quem é de confiança. Mas bispo, se Jesus sabia que Judas era ladrão e iria trair, tinha essa fraqueza de caráter, por que ele convidou Judas para andar com ele? Para ser um dos discípulos. Ele não sabia que Judas iria trair? Sabia. E por que ele convidou? Ainda mais tem um cargo de tesoureiro. Em primeiro lugar, Deus é um Deus de oportunidade. Porque chegará um dia que ninguém vai poder dizer: Senhor, ninguém deixou, ninguém me deu oportunidade. E Deus vai dizer: anjo, abre o telão, e vai passar o filme da vida da pessoa. Meu Deus, porque aqui em Macaé é um tal de a pessoa falar de você, aí quando você vai tirar satisfação, não fui eu não, fulano, foi outra pessoa. Então quem foi? Não lembro, deu amnésia, eu não sei quem foi, mas no dia do juízo final vai abrir o telão e vai passar o vídeo, a filmagem de todo mundo. Judas, Deus é um Deus que dá o... Olhe para cá, Jesus tinha 12 discípulos principais, 12 discípulos só Judas, somente Judas pertencia à tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá e Judas também era da tribo de Judá. Olhe para cá, preste atenção agora. Eita glória! Lá atrás, lá em Gênesis, José foi lançado na cova pelos seus irmãos. Os irmãos de José empurraram ele dentro de uma cova. Na hora que os irmãos de José decidiram matar José, Judá chegou e disse: não matem o nosso irmão, vamos vender o nosso irmão. Vamos vender o nosso irmão, aleluia, para esses nômades. Esses nômades vão comprar com certeza o nosso irmão como escravo. Então a maldição na tribo de Judá vem desde Judá até Jesus. Meu Deus do céu, havia uma maldição familiar, havia uma maldição, uma herança familiar, desde a tribo de Judá até Jesus. Então Jesus olha para Judas e diz: eu vou te dar uma oportunidade, eu vou te colocar na tesouraria, porque a nossa liderança, o nosso Judá original, o que deu a raiz, o que nasceu como da tribo de Judá, ele vendeu José. Mas você, Judas, eu te dou a oportunidade de resgatar os seus irmãos. Mas Judas, ele vendeu Jesus, ele traiu Jesus com 30 moedas de prata. Jesus olha e diz: através de você não deu para quebrar a maldição da herança familiar, mas eu sou da tribo de Judá. Você me vendeu, mas eu vou comprar todos com meu sangue. Glória, glória, glória. Vai recebendo aí, só quem entendeu, vai recebendo aí agora. Meu Deus, meu Deus. Você talvez não tenha poder para quebrar essa maldição da tua casa. Você talvez não tenha poder para quebrar essa maldição. Bispo, a minha mãe sempre
separou do meu pai se separou da minha mãe, meu tio se separou da minha tia, casou de novo, minha avó se separou do meu avô, casou de novo, e eu casei tudo certinho, mas agora meu casamento está sendo destruído. Há uma maldição hereditária na minha família, há uma herança familiar na minha família, há uma maldição, uma herança espiritual na minha família. Bispo, olha, meu pai morreu na cachaça, meu tio morreu na cachaça, eu estou vendo um irmão meu morrer na cachaça. É uma herança espiritual. Eu não tenho força para quebrar, mas Jesus tem, minha filha. Vai recebendo aí, meu filho. É hoje, o sangue de Jesus tem poder. Vai recebendo esta palavra. Glória, glória, glória. Agora vai recebendo aí agora. Levante a tua mão cansada. Começa a pedir. Começa a olhar para a tua família, para a tua casa. Vê se tem alguma maldição ligada aí. Vai recebendo. Vai recebendo aí agora. Deixa eu ver o que Deus está fazendo aí. Vai recebendo. Tem maldição sendo quebrada aí agora. Tem maldição sendo quebrada aí agora. Oh, glória, glória, glória. Todos estavam acreditando em Judas, confiando em Judas. Aleluia. Estou fazendo uma conjectura aqui, uma espiritualidade aqui, uma palavra espiritual. Eita glória, vai recebendo aí agora essa palavra profética na tua casa, no meio da tua família. Ei, vai ter casamento restaurado, vai ter pessoas sendo libertas de vícios. Vai recebendo aí agora. Se coloca de pé. Eu ia continuar, mas eu vou começar agora a orar por você nessa área. O Espírito de Deus está tocando em mim.